mostrar pra vocês o que a gente vai precisar usar nesse momento pra fazer o nosso osso. Esse vídeo aqui, se eu não me engano, vai ser o vídeo do esboço. Mas eu vou apresentar tudo. Para o esboço, nós vamos precisar de um papel. Eu não costumo fazer o esboço direto no papel da aquarela, porque o atrito de ficar apagando, riscando, apagando, pode machucar o papel. E aí a aquarela não vai ficar tão boa. Então eu pego um papel simplesinho, uma folha de sulfite comum e faço o esboço aqui. Aí a gente precisa de, claro, uma borracha, lápis ou lapiseira, tanto faz. Eu gosto de usar isso aqui também, mas eu acho que nesse momento a gente não vai precisar, que é uma micro borrachinha. Eu acho que a borracha comum já é o suficiente. Nós vamos precisar também de pincéis para fazer a pintura na aquarela. Aquarela, que eu vou usar apenas duas cores aqui, que é a cor Yellow Ochre e a cor Permanent Blue Violet. E se for necessário, eu uso um pouquinho de sépia, mas eu acredito que não. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando para vocês a mistura que eu acho a mistura perfeita para criar tom de ossos, que é essa daqui. Yellow Ochre mais o Permanent Blue Violet, dá esse tom aqui que é meio bege, meio queimado, que eu acho que é o melhor tom que tem. E nós podemos clarear ou escurecer misturando os tons. Mas assim, qualquer tom assim, que você não precisa necessariamente ter essas cores. Qualquer tom parecido com o Yellow Ochre ou com o Permanent Blue Violet vai funcionar também. Então você pode aí pegar a mistura que você tiver, fazer na sua casa e tentar chegar nesses tons aqui. E nós vamos precisar também de um bloquinho de aquarela. Como o TikTok só me deixa fazer 10 minutos, eu vou fazer com esse bloquinho pequenininho, que aí é mais fácil fazer o esboço para vocês e fazer a pintura. Nós vamos tentar fazer a pintura com base nisso aqui, que eu mostrei para vocês anteriormente, que são as consistências. É para isso que esse vídeo está sendo feito, para eu mostrar em que momento nós colocamos cada uma delas na pintura. E é claro, nós precisamos também do nosso osso. Eu peguei esse osso aqui, que ele é uma vértebra cervical. Se eu não estou enganada, ou ela é a quarta vértebra ou é a quinta, uma das duas. É um osso razoavelmente pequeno e ele não tem tantos detalhes assim, o que pode facilitar a nossa pintura. Então, nos comentários eu vou deixar essa imagem aqui, que eu peguei no Google mesmo. A primeira coisa que eu faço para fazer um bom esboço é reconhecer alguns padrões que temos aqui nessa figura, para facilitar a minha vida. Então eu sei que aqui tem um redondo, aqui tem outro redondo, aqui tem duas bolinhas, aqui tem uma forma oval, aqui eu tenho esse formato assim, e aqui eu tenho esse. Sabendo que eu tenho esses formatos, eu consigo passar no papel numa boa. Se você quiser estudar apenas a pintura e não o desenho, você pode passar por cima. É uma coisa que aqui na internet é uma polêmica muito grande, mas na vida real não é. Se o seu estudo é de pintura e você quer acelerar esse processo, pega aqui, passa por cima, se você conseguir ver, ou imprime o papel e passa por cima, não tem problema nenhum. Mas eu vou fazer o esboço aqui, tá bom? Pronto, o esboço feito. Ficou 100% perfeito? Não ficou, mas tá muito parecido. É o que importa. Então, a gente já vai passar para o papel para aquarela. E como a gente vai fazer isso? É muito simples. Eu pego esse mesmo esboço, que eu não vou usar mais para nada. Eu faço assim, passo o lápis, o grafite, atrás de onde está o meu desenho. Certifico que eu passei atrás de todo o desenho. Venho aqui no papel para aquarela, que é esse daqui, e faço o que nós chamamos de
decalque ou mapeamento, que é passar para o papel de aquarela. Pego meu lápis e venho aqui contornando tudo que eu quero que fique marcado aqui. E ele vai ficar. Se você quiser dar uma limpada no desenho antes, apagar as partes que você não vai usar, para ficar mais limpinho, você pode fazer. Como eu estou com preguiça de fazer isso, eu vou passar direto porque eu sei mais ou menos o que eu quero e o que eu não quero que esteja no desenho. E se você tiver dúvida, se você já passou em alguma parte, você pode dar uma olhadinha se tá marcando. Se estiver marcando, tá tudo certo. Ó, depois de tirar, ele vai ficar marcado assim. Só o que a gente quer mostrar mesmo. Aqui eu fiz mais forte do que eu precisava fazer, para vocês conseguirem ver. Mas não precisa apertar o lápis tão forte aqui na hora de fazer para não marcar tanto. Agora que nós fizemos o esboço, como eu disse, você pode fazer esse esboço e passar para o papel de aquarela dessa forma que eu fiz, desenhando e passando, mas você pode também imprimir essa imagem aqui e na impressão, vamos supor que seja essa aqui, você faz a mesma coisa, você passa o lápis atrás e passa por cima. Como eu disse, como isso aqui é um estudo de pintura, não dá nada. Recomendo que você não faça isso para estudar desenho, mas pintura tranquilo, fique à vontade, não é um crime, tá? E agora que a gente já tem esse esboço, o que a gente pode fazer no desenho do nosso esboço aqui no papel, não no papel de aquarela, é começar a ver aonde estão a luz e a sombra. Então nós sabemos que aqui é uma zona de luz, a gente já pode marcar. Isso é uma zona de luz. Isso aqui é uma zona de sombra. Nós podemos marcar aqui para facilitar a nossa vida na hora de pintar com a aquarela. Então aqui é uma zona de sombra. Aqui temos um pouco de sombra também. Aqui nessa região também temos. O que mais? Aqui, ó, nessa parte é bem sombreado, podemos marcar também. Aqui também tem sombra. Aqui também tem um pouco, aqui tem sombra. E por que eu tô fazendo isso agora? Porque na hora da gente pintar com aquarela, ter essa noção de onde tá a luz e onde tá a sombra, facilita demais a nossa vida. A gente já vai sabendo que partes tem que ficar claras, que partes vão ficar escuras. Até porque a aquarela é uma técnica que nós precisamos começar com o claro, porque não dá para você sobrepor o claro na aquarela. Diferente do guache, diferente da tinta a óleo, que você consegue sobrepor. Então, eu preciso começar pintando a parte clara do desenho. Então, eu vou pegar, vou olhar a cor, e com base nessa cor eu vou fazer a nossa primeira camada. E depois eu vou começar a colocar as camadas escuras pra gente ir subindo o tom, pra ficar mais realista, obviamente. Então aqui eu já sei que isso aqui vai ser claro, que isso aqui vai ser claro. Eu sei que esses tons aqui são os escuros. Eu posso fazer os tons médios se eu quiser também, mas não é necessário por agora. Tendo isso em mãos e isso aqui já pronto no papel de aquarela, a gente tá pronto pra começar a pintar. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Esperem o próximo vídeo que a gente começa a pintar o desenho propriamente dito. Agora que nós temos o nosso esboço com luz e sombra já um pouquinho destacados e já passamos por papel da aquarela esse mapeamento, nós estamos prontos para começar a pintar. Antes de começar direto no nosso osso, eu queria mostrar o que nós vamos fazer. Eu não sei se vocês já viram com mais detalhes essa ilustração aqui, eu já postei ela, mas acho que não mostrei tantos detalhes assim. Nós vamos tentar fazer esse tipo de pintura no nosso osso da vértebra cervical, que é esse daqui. E como que nós fazemos isso aqui? Não sei se dá pra reparar, mas não tem marcas de pinceladas. Todos os tons, eles estão muito dissolvidos. Tem uma transição de tons claros para os escuros sem marcar. E como nós fazemos isso? Eu vou mostrar pra vocês nesse estudinho aqui. Pra que vocês mais ou menos saibam o que a gente vai fazer. E aí, na hora de passar pro papel certo, vai ficar mais tranquilo. Aqui eu fiz um desenho de um círculo e é com ele que eu vou mostrar pra vocês. Aqui nesse círculo nós vemos a luz
nós vemos o meio tom, que é esse aqui de transição, e a sombra. Nós vamos fazer a mesma coisa com a aquarela nesse daqui. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro eu vou molhar e mostrar pra vocês como que isso funciona. Um pincel, eu sempre vou manter com a tinta, que é esse daqui. E o outro pincel pode ser o maior, mas pode ser do mesmo tamanho também. Eu vou molhar na água, pegar o meu paninho, tirar o excesso dele, que ele não pode ficar encharcado, e vou usar pra a gente fazer a transição certa. Então eu passo a tinta aqui no pincel. No pincel não, no papel. E com esse daqui, eu venho molhando, tirando o excesso e tirando a marca que fica aqui na borda. Bem devagar. Molhando, tirando o excesso e limpando essa borda. E o que eu acabei de fazer aqui? Basicamente isso. Tá vendo que aqui tem uma marca? É a marca que a tinta tava ali. E aqui eu suavizei essa marca. É isso que nós vamos fazer nessa pintura, para que ela fique desse jeito. Aqui eu fiz a mesma coisa. Toda pincelada que nós vamos dar, nós vamos vir com o pincel molhado e vamos retirar essa marca. Vamos fazer um degradê nessa borda, ok? Então vamos fazer agora. Primeiro, eu vou pegar o tom de tinta que eu vou usar e aqui eu vou fazer uma textura café. Eu vou molhar bastante para fazer uma textura bem levinha. Você pode ir direto no papel. Só que eu não gosto muito quando o brilho fica da cor do papel. Então, eu gosto de fazer uma pincelada em todo o desenho com essa consistência. Deixa eu pegar mais. E vou passar no desenho todo. Esse papel, ele não é muito bom. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado com ele. Por ele não ser tão bom assim, os efeitos dele não vão ficar tão legais quanto o Monteval, por exemplo, que é o papel que nós vamos usar. Ele é um pouco melhor. Aqui. Ficou meio manchado, mais uma vez, esse papel é muito ruim. Agora eu posso começar a construir o tom médio. Com essa mesma mistura que eu tenho aqui. Mas dessa vez eu vou deixar preparado esse pincel aqui, que precisa ter úmido. A gente tira um pouquinho do excesso e ele tá pronto. Eu vou passar em todo o círculo, apenas isolando uma parte que vai ser o meu brilho. E com esse pincel aqui, eu vou suavizando a borda. Borda suavizada, deixa eu chegar perto pra vocês verem. Tá vendo que eu deixei a zona de brilho, mas ela não ficou marcada. Ela tá suave. É assim que nós vamos fazer em toda a volta. Agora, nós podemos passar para a próxima consistência. Lembra, eu tô fazendo tudo nessa daqui. E agora eu vou passar para essa, que é a consistência chá. Que nada mais é do que um pouquinho mais de tinta do que a consistência anterior, que era a café. Como eu vou saber se tá na consistência que eu quero? Pega o nosso caderninho, o nosso bloquinho do caos e testa. Pra mim está. Então, podemos passar. Próxima parte. Agora a gente não precisa passar em tudo, nós vamos passar só nas partes um pouco mais escuras. Todas essas etapas que eu tô fazendo, eu estou esperando secar, tá, pessoal? Só pra vocês saberem. Mais uma vez, vamos molhar esse pincel, tirar o excesso da água e suavizar a borda dela. Quanto melhor o papel, melhor vai ser essa suavização, tá bom? Tá ficando um pouco manchado, porque esse papel já não está aguentando muito. Agora vamos esperar secar. Como eu sei que o papel não tá aguentando mais, por causa dessas coisinhas que aparecem aqui, ó, tá vendo? Esses pontinhos, é o papel se desprendendo dele mesmo e soltando. Sabe quando o papel fica molhado? É isso que acontece. Por quê? Porque esse papel não é bom. Ele é só um papel que eu uso pra fazer teste. Quando tiver assim, é sinal que tem muita água e o seu papel não suporta. Por isso, quanto melhor o papel, melhor o desenho. Mas a gente vai continuar firme e forte nesse aqui, porque eu preciso mostrar pra vocês o efeito que vai ficar pra quando a gente pegar nosso papel certo, dá certo. Agora, que já tá seco, eu vou passar pra próxima consistência, que é a consistência leite. Vamos passar pra ela, que nada mais é do que colocar mais tinta nessa nossa mistura.
mais tinta. Não adiciona mais água agora, só a tinta. E vamos testando aqui no nosso papel teste pra ver se ele tá na consistência. Agora sim, essa é a consistência certa, que é a consistência que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, que é essa aqui. Agora, nós podemos passar pra próxima etapa, que é mais aqui do lado, mais aqui embaixo. Olha o papel chorando, pedindo socorro, que ele não está aguentando mais a quantidade de água que eu coloco. Ele tem que aguentar. E agora, molho, tira o excesso. Dessa vez eu vou tirar bastante o excesso, porque o nosso papel aqui está sofrido. Uia, tá muito grosseiro, vamos suavizar mais. A gente pode adicionar um pouquinho nesse molhado, só pra fazer uma suavização melhor. E a gente vem aqui e retira mais um pouco. E agora, eu acho que eu vou fazer a última camada, porque o meu papel não está aguentando. Nós vamos fazer a textura creme, que é colocar muito mais tinta do que água. Tem que ficar, aqui no godê, tem que ficar parecendo um creme mesmo. Eu acho que já tá. Vou testar. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto. Fica parecendo um creme. Mais uma vez, mergulha esse pincel. Tira o excesso de água. E agora a gente vai pra etapa final. Mais ou menos. Agora eu preciso esperar o papel secar muito bem. O ideal é eu esperar um dia. Como aqui não dá tempo, eu vou esperar algum tempinho e venho aqui fazendo a veladura. A veladura nada mais é do que a gente voltar para essa consistência aqui, essa consistência café. Nós podemos escolher o mesmo tom que a gente está usando, ou nesse caso eu vou escolher a água pura mesmo, e eu vou passar em todo o desenho. Pronto, vamos fazer a veladura agora. Como eu disse para vocês, o ideal é esperar um dia, 2, 3 para fazer isso, sem levantar a tinta que está no papel anteriormente. Como eu não tenho esse tempo e estou sendo bem responsável, eu vou fazer agora. Como eu disse anteriormente, a veladura é voltar para esse tom, que é o tom café, que é essa consistência café. Você pode escolher um tomzinho para passar por cima, ou não. Eu não vou escolher tom nenhum, eu vou passar água pura. E isso vai uniformizar os tons que eu tenho. Então eu mergulho na água, aqui mesmo, tiro um pouquinho aqui do excesso no próprio copinho e venho aqui espalhado. O momento de dar errado é agora. Venho espalhando bastante aguinha. Se não der errado agora, não vai dar nunca. Que essa é a última parte. Já tá soltando um pouquinho de tinta, mas a gente vai continuar. Vamos lá. E vou parar de mexer. Olha só, soltou um pouquinho aqui. Vou parar de mexer e volto pra mostrar pra vocês. Então, esse foi o resultado. Como vocês podem ver, como eu não esperei, ele levantou um pouquinho de tinta aqui, ó. Mas, no geral, ele uniformizou essas pinceladas que eu dei. É esse efeito que a gente quer fazer no nosso osso e que, se der tudo certo, né, se a gente esperar o tempo certo, vai ficar desse jeito aqui. Bom, depois disso aqui, a gente já pode começar a pintar oficialmente o nosso osso. Primeiro nós vamos pegar a nossa referência e vamos fazer a primeira camada com esses tons claros, esses tons que estão na referência. Então eu vou usar a consistência café e vou fazer uma mistura de yellow ochre e água, muito mais água do que yellow ochre. Uma dica legal é pegar um objeto para colocar atrás do seu caderno, para ele ficar inclinado desse jeito. Agora a gente vai pegar a nossa mistura, vamos testar no papel para ver se ela tá na consistência café e vamos começar. Outra dica boa é encharcar o pincel e ir passando, deixando uma bordinha com bastante água. Essa bordinha, desse jeito aqui, que vai impedir do papel não secar uniformemente. Então, todas as partes vão secar naturalmente e eu vou puxando essa bordinha de água. E quando chegar no final assim, eu pego, seco meu pincel e seco desse jeito e pego o restante de água que sobrou aqui no cantinho. Assim, o seu desenho não vai ficar manchado. Olha só, ele tá todo uniforme, porque nenhuma parte secou antes da outra.
Agora, como vocês podem ver, essa parte é bem mais clara que o restante do desenho. Então, eu vou fazer uma nova camada em todo ele, isolando essas partes. Vai ser com a mesma mistura, não acrescentei nada. E agora, eu pego o outro pincel, que a gente já falou sobre ele, e eu vou suavizando as bordas, para não ficar manchada. E mais uma vez, eu sigo essa diquinha de deixar um pouquinho de água acumulada, para conseguir arrastar o pigmento por todo o papel de forma natural, sem manchar. Tiro o excesso no final e suavizo a borda com esse pincel, que tá com água apenas. Suavizo mais umas partes e pronto. Agora nós vamos preparar a próxima camada, e para isso eu vou misturar o Permanent Blue Violet, para ficar esse tonzinho meio marronzado. Essa consistência, ela já pode ser considerado um café, entre um chá e um café. Entre essas duas. É mais um chá, ok? Mais ou menos. Então, a gente já pode colocar essa consistência em todo o desenho, na parte que está mais escura. E vamos construir volume nesse desenho. E mais uma vez, passar nas partes escuras, vir com esse pincel que tá com água e suavizar a borda, como eu já falei no vídeo anterior. Suavizando assim, vai ficar com esse efeito mais natural e não vai criar mancha. Agora, se vocês repararem, essa parte de cima e esses ossos na lateral, eles são mais claros que o resto do desenho, então nós vamos ter que corrigir o tom, para suavizar um pouco mais e para ficar destacado o que é mais claro. Para isso, eu vou pegar um pouquinho dessa mistura que eu acabei de fazer e vou colocar mais água nela. Ou seja, eu vou voltar para a textura café e vou passar em todo o desenho, menos na parte que eu quero destacar, que eu quero que seja clara. E vou passando suavizando, passando e suavizando. Coloco alguns detalhes e vou suavizando, para criar já aquela texturinha de osso que tem na nossa referência. Com essa técnica dos dois pincéis para suavizar a borda, não tem como o desenho ficar manchado, só se acontecer algum erro, mas no geral fica bem uniforme. Agora vamos passar para a consistência leite, e dessa vez eu vou misturar mais pigmento e não vou colocar mais água. Então eu coloco mais Yellow Ochre, coloco mais Permanent Blue Violet e não coloco mais água. Vou testar aqui no papel, ficou desse jeito, tá pronto. E agora a gente vai passar em todas as partes que estão super escuras nessa nossa referência. Só nessas partes. Então a gente vem e suaviza com o pincel com água. Passando e suavizando. Ó, já dá pra ver no desenho que a gente tá construindo uma pintura mais 3D, né? É isso, é construção de tons, construção de camadas. São essas adições de detalhes que fazem o seu desenho ficar mais realista. Então, aos pouquinhos, a gente vai colocando em todas as partes que são escuras na nossa referência. A referência vai estar aqui embaixo nos comentários. Agora eu vou ensinar um truque para saber se o valor tonal está correto. Nós pegamos esse desenho, tiramos uma foto, colocamos em preto e branco, pegamos a referência, colocamos também em preto e branco e comparamos os tons. O que tem que escurecer, o que tem que clarear, a gente descobre dessa forma. Aqui eu descobri que eu preciso escurecer muito mais, porque os tons estão muito claros, diferente da referência. Então eu venho e vou colocar mais uma camada daquela tinta que eu fiz em toda a parte escura. E agora eu já tô pronta para fazer a consistência creme. Adicionei mais tinta, sem adicionar mais água e cheguei nessa textura, que é a textura creme. E agora eu já tô pronta para colocar mais detalhes. Então eu vou colocar essa mistura em todas as partes escuras, para subir o tom. Vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, vou colocar nos cantos. E mais uma vez, eu coloco e suavizo. Coloco e suavizo. Então eu vou passar, parece bem marcada, mas eu venho com o pincelzinho e já consigo fazer um degradê legal. E aí fica muito melhor, né? Fica muito mais realista. Se vocês verem a comparação, já dá pra ver que os dois lados estão bem diferentes.
e aos poucos a gente vai construindo. E ela vai pulando do papel, né? Porque esses valores tonais é que fazem a sua pintura ficar mais realista, mais bem feita. Essa construção de camadas. Não basta só colocar mais uma camada e pronto. Não, a gente tem que construir esses valores, essas cores, esses tons, para que faça sentido. E agora eu vou usar a consistência manteiga, que é quase pura tinta, é muito seca. E eu vou só colocar nos pontinhos escuros. Nada demais, só uns pontilhadinhos. E isso vai destacar ainda mais a nossa pintura. Então eu coloco nos pontinhos. E olha só como ficou diferente. Já tá uma construção bem melhor. E com essa consistência mesmo, eu venho adicionando os detalhes do osso. Que o osso tem essa texturinha, ele não é totalmente liso. Então eu venho dando uns pontilhadinhos e retirando o excesso, né? Suavizando com outro pincel. E assim eu consigo finalizar essa pintura fazendo uma construção de camadas excelente. E olha como fica. Totalmente realista. E agora eu vou fazer a velatura, que é voltar para a consistência café. E a gente faz com pura água e um pouquinho de yellow ochre. E eu vou passar em todo o desenho, aos pouquinhos, sem arrastar pigmento. Eu esperei 15 horas, 15 ou 16 horas para fazer isso. Eu recomendo você esperar um dia, pelo menos um dia. E aí você vem passando em todo o desenho, bem devagarzinho, com muita delicadeza, porque isso vai servir para unificar tudo que a gente fez. Como na aquarela não dá para colocar verniz, essa água ela vai servir como se fosse o nosso verniz, para finalizar o projeto. Se tiver algum defeitinho, essa velatura vai ajudar a disfarçar. E vai ficar tudo mais natural. Como se tudo fizesse parte de uma coisa só. Como se eu não tivesse pintado camadas. Eu junto essas camadas com essa velatura. E esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.